Ora viva, Manuel Moreira, medicina tradicional chinesa, macrobiótica, arte de viver com saúde. Hoje quero falar aqui sobre como dormir bem, com sono profundo, reparador, portanto sem insónias, sem pesadelos, etc. No dia 15 de março de 2024 foi Dia Mundial do Sono, portanto eu quero aproveitar para dar aqui o meu contributo sobre esse problema de pessoas que sofrem de insónia, etc. Né? Portanto, o sono é uma atividade yin, portanto é ao contrário do yang. Yang é a atividade, yin é passividade. Portanto, o sono, para ser profundo, a pessoa tem de ter o yin em quantidade suficiente, né? Saudável, né? O yin saudável, não é o yin de ficar pascaço, de ficar preguiçoso, etc. Portanto, quando a pessoa sofre de insónia, portanto, é um déficit de yin. Portanto, o déficit de yin, o déficit de sangue, o sangue é um líquido, portanto, também nesse aspecto tem características yin. Há vários órgãos que podem estar comprometidos nos problemas de insónia ou problemas de dormir, mas o principal, do meu ponto de vista e da minha experiência pessoal, é o fígado, não é? Pensando em termos de medicina tradicional chinesa. Portanto, o fígado governa a visão, governa os olhos e governa, portanto, o abrir e fechar dos olhos. Portanto, em medicina tradicional chinesa, quando há um déficit do fígado ou déficit de sangue do fígado, ocorre insónia. Portanto, antes disso aparece, por exemplo, agitação, irritabilidade, portanto, os olhos abertos, enfim, ou arregalados, por exemplo, se a pessoa estiver irritada, a pessoa arregala os olhos, né? Portanto, quando se zanga, por exemplo, né? Portanto, isso está relacionado com insónia, né? Pode provocar insónia. A entidade psíquica do fígado é o Hun, né? H-U-N, portanto, esse Hun deve estar enraizado no corpo, portanto, no sangue do fígado, segundo os conceitos da medicina chinesa. Portanto, se houver um déficit do fígado, ou déficit de sangue do fígado, ou fogo do fígado, que é uma situação mais extrema, pronto, esse Hun, essa entidade psíquica, fica desenraizada do corpo, sai fora do corpo e fica a vaguear, a pessoa fica ali a passear fora do corpo, né? E é nesse caso que a pessoa tem sonhos ou tem, em casos mais graves, tem pesadelos, e em casos mais graves ainda, por exemplo, a pessoa pode ter até sonambulismo. Há pessoas, por exemplo, que levantam-se a dormir e a fazer coisas a dormir, e podem acordar também, né? Então, outro órgão também cuja perturbação pode provocar insónia ou distúrbio de sono é o coração. Portanto, por exemplo, o déficit de sangue do coração ou o fogo do coração, que são situações que têm características também semelhantes a déficit de yin do coração, né? Portanto, irá perturbar o Shen, que é a entidade psíquica do coração, portanto, relacionado com a nossa consciência, né? E isso pode perturbar o sono também, né? Também determinadas doenças podem estar associadas à insónia por estarem também relacionadas com esse déficit de yin ou déficit de sangue ou estagnação de sangue. Por exemplo, o caso de hipertensão arterial, que está normalmente relacionada com déficit de yin do fígado, com subida de yang do fígado. Por exemplo, a diabetes, que está relacionada com déficit de yin do vaso pâncreas. O infarto do miocárdio, portanto, que provoca a estagnação de sangue ou que é devido a uma estagnação de sangue do coração. Ou AVC, pronto, que é devido também a uma estagnação de sangue, portanto, uma trombose cerebral ou um derrame cerebral, pronto, que vai provocar também um déficit de sangue, né? Também alguns comportamentos ou acontecimentos podem contribuir para a insónia, como, por exemplo, raiva, ódio, frustração, irritabilidade, portanto, isso gera calor do fígado, portanto, estes aspectos emocionais estão relacionados com o fígado. Ou, por exemplo, preocupação excessiva, preocupação que está relacionada com o vaso pâncreas, né? Portanto, isto vai prejudicar e vai debilitar a energia do vaso pâncreas. O vaso pâncreas é produtor de sangue, está relacionado com a digestão e, portanto, isso vai provocar também, por exemplo, estagnação de sangue do coração, né? Também, por exemplo, excesso de trabalho, o excesso de atividade mental ou excesso sexual, principalmente nos homens, né? Pode provocar déficit de yin do rim. E isso vai provocar agitação e que, por sua vez, depois vai perturbar o coração também, né? Além disso, portanto, em medicina chinesa até se diz que os rins são os pés do coração. Portanto, quando há uma perturbação grande nos rins, isso vai se refletir depois no coração, embora sejam órgãos distintos, né? Também, por exemplo, hemorragia pós-parto, portanto, que vai provocar um déficit de sangue, né?
Agora, falando em, por exemplo, pontos de acupuntura que podem ser utilizados, não apenas em acupuntura mesmo, portanto, que isso deve ser feito por um profissional, mas que a pessoa pode fazer, por exemplo, usando Motion Stone, não é? Por exemplo, tenho aqui este livro de Motion Stone, por exemplo, né? Pronto. Então, por exemplo, há um ponto extra, que é um ponto fora do meridiano, chamado Anmian, A-N-M-I-A-N, né? Fica aqui atrás da orelha, a meia distância entre o TA17 Yifeng e o ponto VB20 Fengxi. Pronto, o próprio nome do ponto significa sono tranquilo, não é? Então, este ponto da acupuntura, no qual também se pode fazer Motion Stone, é útil para casos de insónia, palpitações cardíacas, histeria, etc. Né? Outro ponto extra, muito importante, é o Yin Tang, fica situado aqui neste local, né? Pronto, é aqui na glabela, entre as sobrancelhas. É útil para agitação psíquica, insónia, pesadelos, etc. Né? Outro ponto muito importante para casos de insónia, perturbações de sono, é o fígado 3, Tai Chong. Fica na parte dorsal do pé, no intervalo entre o primeiro e o segundo metatarso. Portanto, é útil para casos de insónia, sonhos excessivos, hipertensão arterial, etc. Né? Agora, eu gostaria de sugerir a vocês, por exemplo, estratégias para a pessoa adormecer facilmente e ter um sono profundo, reparador, bem sucedido. Né? Então, uma delas é a pessoa deitar-se diariamente à mesma hora, portanto, criar um ritmo, né? Portanto, aí, se a pessoa, por exemplo, tem dificuldade em adormecer, se ela procurar deitar-se e procurar adormecer todos os dias à mesma hora, isso vai facilitar. Outro aspecto é ser ativo durante o dia, né? E praticar exercício corporal, né? De Qigong, ritmo prática, enfim, alguma arte marcial, portanto, conforme o que fizer sentido para a pessoa, né? Mas ser ativo, portanto, não ficar ali na preguiça e tal, né? Outro aspecto, evitar alimentos gordurosos, demasiado gordurosos ou demasiado excitantes à noite, ou também demasiada comida, né? É importante a pessoa reservar, por exemplo, 3 horas entre a última refeição e o deitar-se, né? E mesmo beber, pronto, reservar pelo menos 1 hora, né? Mas comer, portanto, é melhor reservar 3 horas. Portanto, isso, assim já a digestão estará mais já feita ou em fase que não vai perturbar o sono, né? Outra coisa, evitar excesso de roupa na cama, isto no caso, principalmente se for na primavera ou no verão, por exemplo, né? Para evitar muito calor, né? O calor é o contrário de yin, o calor é yang, né? Portanto, pode perturbar a pessoa. Também o contrário, também se a pessoa se deitar com os pés frios ou se tiver também a roupa a menos na cama, que sinta frio, também vai perturbar, não vai ficar tranquila, não vai ficar relaxada, né? E a pessoa pode tomar, por exemplo, fazer um banho de escaldapés, para escaldar os pés com água bem quente, com um punhado, por exemplo, de gengibre ou sal, ou as duas coisas, antes de ir para a cama. Portanto, isso, sobretudo se a pessoa tem insónia ou se tem dificuldade de adormecer, vai facilitar muito, né? Também dormir numa posição confortável, de costas, portanto, com a barriga para cima. Portanto, isso assim facilita a respiração, o batimento cardíaco, etc. A pessoa fica livre, né? Portanto, com o corpo esticado, pronto, e um travesseiro mole sobre o pescoço, né? Na medicina niche até recomendam um travesseiro de madeira, conforme estão a ver aqui, né? Pronto, isto requer aqui certos pormenores de tamanho, etc, né? Pronto, mas a ideia é a pessoa deitar-se aqui sobre, estão a ver, aqui esta meia cana, né? A pessoa deita-se com a cabeça assim, né? Pronto, mas não precisam dormir com travesseiro de madeira, do meu ponto de vista, né? Mas podem arranjar um travesseiro de maneira que tenha esta configuração, né? E que seja mole. Estão a ver assim, ó, que a pessoa ao carregar assim, que entre e que não venha para trás, né? Portanto, evitar aqueles travesseiros de espuma, de nylon, portanto, de plásticos, evitar isso, né? Portanto, isto pode ser feito com moinha, convém ser de algodão, etc. Pronto, coisa natural, portanto, e que seja assim molde, né? Por exemplo, dentro pode ter cascas de cereais, etc. Né? Ou sementes finas, pode ser, não é? Também
no caso da pessoa sofrer de doenças que perturbem o sono, portanto, convém tratar dessas doenças pela raiz, não é? Portanto, tratando as causas e não apenas os sintomas, como, por exemplo, pessoa que sofre de hipertensão arterial, ou diabetes, ou alguma doença cardíaca, portanto, algum problema no coração, ou alguma doença respiratória, algum problema dos pulmões, ou nas vias respiratórias, por exemplo, no nariz, ou na garganta, etc. Por exemplo, a pessoa que sofre da apneia de sono, não é? Evidentemente que isso depois vai perturbar o sono, não é? Também, um outro segredo é colocar um saquinho de alfazema sobre o travesseiro, né? ou entre o travesseiro e o topo da cama, por exemplo, né? A alfazema tem propriedades benéficas para problemas de insónia, tem um efeito calmante, ajuda a baixar a tensão arterial, é útil, por exemplo, em caso de dores de cabeça, enxaquecas, ansiedade, stress. E, além disso, é repelente de insetos, portanto é bom, por exemplo, no caso de mosquitos, para afastar mosquitos, etc. Então, para não perturbar o sono. Portanto, a alfazema é fantástica, não é? Agora, a nível de medicamentos naturais, de fitoterapia tradicional chinesa, para insónia ou perturbações de sono, por exemplo, um deles é este que temos à venda na nossa loja online, naturmed.com.pt, T29 Root Spirit, não é? Portanto, é útil para casos de insónia, portanto, a pessoa tem dificuldade em adormecer ou acordar durante a noite, para sono agitado por sonhos, etc. Né? Outra forma é, por exemplo, T78 Nourish the Soul. Né? É útil para casos de insónia, ansiedade, nervosismo mental, agitação, excitação, palpitações, etc. Aqui, isto é uma planta medicinal chinesa, portanto, reishi, né? Portanto, aqui isto chama-se Reishi Plus, né? Temos à venda também na nossa loja online. É útil para casos de insónia, neurose, portanto, e inclusive tradicionalmente era usado pelos monges taoístas, e penso que ainda é, né? Para acalmar a mente e o espírito e portanto, facilitar a meditação, né? Portanto, o Reishi é fantástico para isso, né? Então, era esta a mensagem que eu tinha para vos trazer hoje. Vejam, por favor, a próxima formação que eu vou realizar, ou os cursos que tenho à venda no Instituto Naturmed. Portanto, ou se precisarem de alguma consulta, ou quiserem algum conselho, ou se quiserem fazer algum comentário, serão bem-vindos, né? Portanto, e se gostaram do vídeo, ponham aí um gosto e se ainda não fazem parte do nosso canal, inscrevam-se no nosso canal. Um grande abraço, Manuel Moreira, até sempre, até o próximo vídeo.